É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, lá em 2 Coríntios capítulo 12, eu me alegro na fraqueza, eu me alegro na injúria, eu me alegro na dificuldade, na perseguição, na tribulação, porque quando eu penso que estou fraco, estou forte, estou forte, estou forte. Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor, a você que está nessa live, o nosso amigo cantor Bruno. Deus tem uma palavra para o teu coração. Estamos sentindo a presença de Deus desde quando nós chegamos neste local, e eu creio que através dessa live vidas estão sendo alcançadas pelo poder da palavra. Queremos agradecer a Deus pela vida do nosso amigo cantor Bruno Santos, servo de Deus que sempre tem nos honrado ali na nossa igreja, a Assembleia de Deus Bereia, sendo canal de bênção, né? Nos eventos que nós fazemos, o cantor Bruno sempre está ali adorando, e a graça de Deus alcançando vidas. Deus te abençoe, meu amigo, que Ele lhe faça prosperar em todas as áreas da sua vida, que o seu ministério ele possa alcançar vidas, não só aqui nesse estado, mas por todo o Brasil e por todo o mundo, se Deus assim permitir. Amém? Deus abençoe também o irmão Edilson, tivemos o prazer de conhecer hoje. Deus abençoe em nome de Jesus toda a banda que está presente. Queridos, eu quero deixar uma palavra de Deus para o teu coração. Você que puder abrir a sua Bíblia, livro do Gênesis, capítulo de número 49, e o versículo de número 22, é a palavra que Deus colocou nesta tarde em nosso coração para trazer para a igreja do Senhor. Gênesis 49, 22 diz assim: José é um ramo frutífero junto à fonte. Seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel, pelo Deus de teu pai, o qual te ajudará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com bênçãos do céu de cima, com bênçãos do abismo que está debaixo, com bênçãos do peito e da madre. As bênçãos de teu pai excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, e sobre o alto da cabeça do que foi separado de seus irmãos. Queridos, José é um personagem da Bíblia Sagrada, a qual nós estimamos muito pela sua história, pelo que ele passou, pelo que ele conquistou. Em determinado momento, quando nós estamos lendo sobre a história de José, muitas vezes a gente esquece o personagem e parece que é eu e você que está envolvido nessa história. Por quê? Quem nunca passou por provações? Quem nunca foi vendido? Quem nunca foi esquecido? E José passou por tudo isto, e mesmo passando por tudo isto, permaneceu fiel ao Deus que ele chamou. No capítulo 49 do livro de Gênesis, já está no finalzinho da história de José. Jacó já faz um tempo que está no Egito, está avançado de idade, e aqueles homens, eles tinham uma intimidade muito grande com Deus, que até mesmo sentiam e sabiam o tempo em que Deus estava prestes de levar para si.
Então Jacó, já com os olhos se fechando, mas os olhos espirituais muito abertos, ele vai dar ordem para todos os filhos fossem até ele, para que ele viesse abençoar e lhe dizer o que iria acontecer nos próximos dias. Então, ele vai chamar filho a filho, e ele vai abençoar cada filho que ele teve. Não só ele vai abençoar, mas também ele vai traçar o perfil biográfico de cada filho. Não só ele traça um perfil biográfico, como também ele recorda de algumas coisas que os seus filhos fizeram no passado. Ele traz uma retrospectiva da vida dos seus filhos e libera uma palavra daquilo que ele acredita que vai acontecer na vida de cada filho dele. Então, os 11 filhos dele vai até o local que ele escolheu: Judá, Rubem, Zebulon, Naftali, Azé e Sacar. Dan, Zebulon, cada filho dele, Rubem, Simeão e Levi. E quando chega aonde ele escolheu para os seus filhos estarem, ele vai falar tudo aquilo que ele acredita que vai acontecer na vida dos filhos dele. Então, vai passar filho por filho. Porém, quando chega na vez de José, o tom de voz ele muda. O tempo que ele gasta com os outros filhos não vai ser o mesmo tempo que ele gasta com José. A forma como ele foi tão objetivo com os outros filhos não vai ser da mesma forma com José. Porque José é o filho da sua velhice. José é o primogênito de Raquel. E aquele que trouxe muito orgulho para ele. Então, ele vai liberar palavras de bênção sobre José. E quando nós olhamos o capítulo 49, a gente vê que os dois, meus irmãos que estão aqui, e você que está nessa live, os dois que Jacó vai gastar mais tempo é Judá e José. Porém, as bênçãos que foram liberadas para José são maiores do que a bênção que foi liberada para Judá. Porque ele, quando olha para José, ele diz: bênçãos do céu de cima, bênçãos da madre e bênçãos do abismo. Ou seja, as bênçãos que estão sendo liberadas para José é algo extraordinário, irmão. Porque é como se ele estivesse dizendo: quando o céu se fechar, ainda tem uma madre para te abençoar. E se porventura a madre fechar, tem muitas coisas embaixo da terra para te abençoar. Então, no versículo 22, ele inicia falando acerca de José. E a primeira coisa que ele fala quando chega em José: José é um ramo frutífero. É como se Jacó estivesse dizendo, meus irmãos: este meu filho frutificou e vai continuar frutificando. Sendo que ele faz uma observação logo após, ele diz que ele é um ramo frutífero junto à fonte, e os seus ramos escorrem sobre o muro. É como se Jacó estivesse dizendo da seguinte maneira: meu filho frutificou, está frutificando, mas veio um muro que tentou parar ele, sendo que ele não se deixou parar pelo muro. Ele pegou o galho, jogou por cima do muro e disse: eu irei continuar frutificando. Eu estou sentindo a presença de Jesus aqui, e eu quero liberar uma palavra de Deus para você. O muro é o limitador, é o bloqueio, é a sociedade dizendo: foi até aqui, você não vai prosseguir, você não tem jeito. Sendo que daí você é chamado por Deus, você olha para o muro, dá um sorriso para ele
e diz: eu irei jogar o galho por cima do muro e vou frutificar. Você vai frutificar. Eu não sei como está a sua vida, não sei qual é a área da sua vida que está travada, mas o céu me trouxe aqui para te dizer: vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar, vai frutificar. Inveja, joga o galho por cima do muro. Com essa voz você não chega. Quem nunca falou isso? Mas Deus disse: joga o galho por cima do muro, que o resto deixa comigo. Tu acha que vai chegar? Joga o galho por cima do muro. Era e o texto diz que ele está junto da fonte. Ele perde o contato do Pai, mas está do lado da fonte. Ele não tem um pastor, mas está do lado da fonte. Ele não tem um discipulador, mas está do lado da fonte. Ele não tem um mentor, mas está do lado da fonte. Por quê? Ele olha para as circunstâncias e diz: independente do que passou, independente do que eu estou passando, independente do que eu vou passar, eu não largo a fonte. Eu não saio do lado da fonte. É por isso que é tanta prova e tu não para, é porque tu tá do lado da fonte. É por isso que o inimigo se levanta de todas as formas e tu não para, é porque você está do lado da fonte. E eu tenho uma palavra de Deus para você. O diabo quer tirar você do lado da fonte, mas Jesus está dizendo: não tira, porque além de eu colocar mais água dentro do cântaro, o cântaro que está vazio, eu coloco água, tira a poeira e digo: não vai parar, não vai parar, não vai parar, porque ainda tem chamada de Deus. Agora está do lado da fonte tem seus preços. Quer ser honrado por Deus? Quer ter bênçãos liberadas por Deus? Deus está dizendo: suporta aquilo que vem. É prova, é perseguição, é levante, mas eu estou do lado da fonte. Escuta isso aqui. Quem foi chamado para frutificar, aonde colocar ele frutifica. Quem foi chamado para frutificar, aonde colocar ele frutifica. Aquilo que não está prosperando, começa a prosperar. Aquilo que não está dando certo, Bruno, começa a dar certo. Aquilo que está diminuindo, começa a crescer. Aquilo que está seco, irmão, começa a fluir. Aquilo que está travado começa a ficar destravado. Aquilo que está bloqueado, ele você vai frutificar. Você vai frutificar. Eu estou trazendo a palavra para você que está nessa live, que existe uma expectativa do inferno olhando para você e dizendo: o muro vai para ela não vai frutificar, ele não vai frutificar. Mas o céu me trouxe aqui para te dizer: você vai dar certo, você não vai cair, você é vencedor, você tem chamado e você não vai parar. Você não vai parar. Cair, levanta, mas não para. Jesus, cair de novo, levanta de novo, mas não para. Tô me arrastando, vai se arrastando mesmo, minha filha, mas não para. Eu
eu vou desistir. Vai desistindo, mas não para. O filho está na droga, deixa ele que eu vou ter um encontro com ele, mas não para. O marido está no alcoolismo, não te preocupa, deixa ele no alcoolismo, vai fazendo a obra, porque eu vou cuidar dele. Vai ter frutificação dentro da sua... Meu Deus, eu preciso liberar essa palavra para a tua casa. Haverá frutificação dentro da tua casa. Nosso irmão estava dizendo que estava entrando com paz na casa. E nós estamos vivendo em um período que o excesso do passado, a depressão, o excesso do presente e o estresse, e o excesso do futuro, a ansiedade, tem acabado com a vida de muita gente. A paz de muita gente, tirado o sono de muita gente. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Esse remédio não vai ser tomado mais. Por quê? Tá vindo uma graça de papai entrando. Tem uma graça de papai entrando na tua casa e dizendo: vai ter sono nesse lar, essa ansiedade vai sair, esse estresse vai passar, e todo o projeto do diabo está caindo por terra agora. O Senhor está entrando nessa casa agora. Está entrando em cada cômodo dessa casa. Está dizendo: o que tiver de ruim eu estou tirando agora. Porque existe uma graça de Deus entrando na tua casa. Existe uma graça de Deus entrando na vida de cada um que está aqui nesse estúdio também, que está adorando a Deus aqui nessa live. E Deus está dizendo: haverá paz, haverá frutificação nesta casa. Você vai frutificar. Evangelista, por que José passou por tudo isso e não desistiu? Porque ele sabia quem chamou ele. É porque às vezes, Bruno, a gente quer fazer igual Jeremias. Iludiste-me, ó Senhor. Não farei mais menção no teu nome. Esse negócio de cantar eu não quero mais saber. Esse negócio de pregar eu não quero. Esse negócio de meditar na palavra eu não quero. Sendo que quem for chamado, até para desviar não presta. Porque ele foi marcado por Deus. Aí quando Jeremias fala isso, mas quando eu penso em parar, a tua palavra ela vem ardendo, cerrando os meus ossos e queimando no meu coração. A presença de Deus voltará a ter prioridade na tua vida hoje. Eita, escuta isso, escuta isso. Se José não ganhasse uma túnica, ele não iria ser invejado pelos seus irmãos. Se ele não fosse invejado pelos seus irmãos, ele não iria para dentro da cisterna. E se ele não fosse para dentro da cisterna, ele não iria ser vendido para os amalequitas. Se ele não fosse vendido pelos amalequitas, ele não iria ser comprado por Potifar. Se ele não fosse comprado por Potifar, ele não iria ser tentado pela mulher de Potifar. Se ele não fosse tentado pela mulher de Potifar, ele não iria para a prisão. E se ele não fosse para a prisão, ele não iria se tornar carcereiro e ter a chave de todos os locais daquela prisão. E se ele não tivesse a chave daquela prisão, ele não iria conhecer o copeiro e o padeiro. E se ele não conhecesse o copeiro e o padeiro, ele não iria interpretar que o padeiro iria morrer e que o copeiro iria voltar a servir a Faraó. E se o copeiro não voltasse a servir a Faraó, quando o Faraó teve aquele sonho, o copeiro não iria chamar José, mas chamou José. E José interpreta o sonho de Faraó. E se José não interpreta, Bruno, o sonho de Faraó, ele não iria se tornar governador do Egito.
E se ele não se torna governador do Egito, ele não iria ter aquela estratégia de salvar aquele lugar da fome extrema que havia sido liberada para ela. E se ele não salva aquele lugar daquela fome, os seus irmãos não iriam saber que teria comida no Egito. E se seus irmãos não soubessem que teria comida no Egito, Jacó também não saberia que José estava vivo. Mas eles chegaram até o Egito. Sentou cada um na mesa. E o pai também sentou na mesa. E o Senhor conservou aquela família com vida. Deus é Deus que te conserva com vida. Você sabe que em determinados momentos você não era nem para estar vivo. Mas tem algo que te alcançou que se chama graça. É o favor imerecido, é o perdão de pecado. É eu e você não ser merecedor de nada, mas ela chegar e dizer: eu te alcancei, meu filho. Deus vai conservar esse teu marido com vida, minha irmã. Deus vai conservar esse teu filho com vida. E eu profetizo que os projetos do diabo não prevalecerão contra a tua casa, contra a tua família, contra o teu casamento, porque maior do que as investidas do diabo é a promessa de Deus na tua vida. O versículo 23 diz, para a gente caminhar para o final: os flecheiros lhe deram amargura, e o flecharam e o aborreceram. Versículo 24: o seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de sua mão foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó, donde é o pastor e a pedra de Israel. Irmão, José agora está passando por um momento tão difícil, porque as flechas, veio flecha de todo lado, da direita, da esquerda, mas as piores flechas vieram de quem estava do lado dele. Não veio de fora, veio de quem estava do lado dele. Mas ele morreu? Não morreu, porque o seu arco susteve-se no forte que é Jeová. Eita Jesus. Veio flecha da direita para querer te matar. Veio flecha da esquerda para querer te matar. Veio flecha da frente, e as piores vieram por trás. Mas Jesus quebra o arco e corta a lança a outro. 1000 cairão ao teu lado, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Ele quebra o arco, ele quebra o arco e corta a lança, queima os carros do fogo. Ele faz cessar a guerra até o fim da terra. Eita! Toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. Oh, toda ferramenta preparada contra ti não prosperará. E pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, porque Ele está contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não vai temer nada, porque Ele é contigo, Ele é contigo, Ele é contigo. Deus é refúgio, refúgio, refúgio e fortaleza. Socorro, 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 bem presente na hora da angústia. O Senhor não vai só quebrar a lança, porque se Ele quebrar a lança, o inimigo ainda vai estar com o arco. Ele vai aonde está a causa e está quebrando.
braços das suas mãos, cantor Bruno, irmão Edilson, foram fortalecidos pelas mãos do valente. Sabe o que é isso? É o braço fraco de José se encontrando com o braço forte do Senhor. O braço fraco de José se encontrando com o braço forte do Senhor e dizendo: recebe força, recebe ânimo, recebe alegria, recebe provisão. Deus está pegando na sua mão nesta noite e está dizendo: tá fraca, minha filha, te preocupa não, porque tem força para você. É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios capítulo 12: eu me alegro na fraqueza, eu me alegro na injúria, eu me alegro na dificuldade, na perseguição, na tribulação, porque quando eu penso que estou fraco, estou forte, estou forte, estou forte. A graça te basta. Ele está pegando na tua mão e está dizendo: recebe força, recebe força, recebe força. Existe uma harmonia do céu aqui nesse estúdio, irmão Bruno. E enquanto esses músicos estão tocando, Deus começa a pegar na mão deles e dizer: enquanto vocês tocam, eu derramo a melodia do céu neste lugar. E vai começar a invadir as casas, trazendo paz, trazendo graça, quebrando laços. Deixa Deus usar vocês. Recebe a graça de Deus aí agora. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, digita agora: eu quero aceitar Jesus, eu quero voltar para o lado da fonte. Olha a graça de Deus, olha a graça de Deus. Você que é batizado com o Espírito Santo e estiver na sua casa, seja renovado agora, seja renovado agora. Vocês que estão aqui nesse lugar, seja renovado agora. Jesus quer salvar você nesta noite. Jesus quer trazer você de volta para a fonte. Porque, evangelista, tem bênçãos do céu de cima, tem bênçãos da madre. Não te preocupa, irmão, se a chuva parar, se o orvalho não cair mais, se os animais não produzir mais, se a água do ribeiro acabar, Jeová está dizendo: tem lençol freático com água para te sustentar. Adore a Ele aí na sua casa. Adore a Ele aí agora. Adore a Ele, adore a Ele, adore a Ele. Cadê a primeira vida para Jesus? Você nunca mais será o mesmo depois dessa live, porque Jesus quer salvar você. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua casa, que lhe faça prosperar, lhe faça frutificar e crescer ainda mais. Deus abençoe meu amigo Bruno. Deus abençoe a todos vocês que estão aqui, a todos vocês que estão acompanhando. Que todo projeto do diabo não prospere na sua vida, porque o diabo ele pode querer bloquear, mas não adianta o inferno querer bloquear aquilo que o céu já liberou a passar. Deus vai chegar ao teu encontro. Que Deus vos abençoe.